Olá, meus queridos e queridas, esse é o primeiro vídeo de uma playlist, de um quadro que eu já queria fazer aqui no canal já há algum tempo, que é das perguntas que eu mais tenho no canal, que é como lidar com a ansiedade. Então quero deixar aqui várias dicas para você lidar com esse sentimento, eu quero fazer várias, e assim por diante, é um novo quadro. Pois é, uma coisa que muita gente que sofre de ansiedade tem dificuldade de lidar, e já vou colocar aqui com a primeira dica, que é diferenciar o que é um pensamento do que é uma emoção. Para muita gente isso parece simples, ou para outras pessoas isso parece até teoria. Mas eu vou te dar um exemplo, Você está andando ali na rua e tem 3 pessoas atrás de você, e aí você pensa, meu Deus, eu vou ser assaltado. Mas aí você começa a se sentir ansioso, começa a ficar descontrolado, acha que o pior vai acontecer, que você vai ser morto e etc. E ali aquilo já começa a rodar na sua cabeça. Mas pensa que, se você estivesse andando na mesma rua, quando você observasse que tivesse 3 pessoas atrás de você, você tivesse o pensamento, será que tem um congresso médico aqui perto? O pessoal deve estar saindo de alguma igreja, ou o pessoal deve estar saindo de algum evento, de alguma convenção ou coisa assim. O seu pensamento seria diferente, talvez até mesmo de indiferença. Agora note que, nos 2 casos, nós temos a mesma situação. O que mudou de uma situação para outra foi o pensamento a respeito da mesma situação. Uma dificuldade muito grande para quem sofre de ansiedade é separar o que é pensamento do que é emoção. Então, em primeiro lugar, ansiedade é uma coisa comum de se sentir. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse quadro. Mas a ansiedade todo mundo precisa passar e é um estado de humor, uma emoção muito importante para o ser humano. E a gente vai falar mais disso. Acontece que separar o meu pensamento, eu já começo a dar um novo status para aquilo que eu estou sentindo. Eu ainda assim posso sentir ansiedade, mas eu sei que eu estou sentindo ansiedade por conta desse pensamento que eu tive e não simplesmente aquilo como sendo real. E para quem sofre de ansiedade sabe que a hora que o coração começa a acelerar e a gente começa a pensar o pior, é muito difícil separar, porque assim que eu penso eu vou ser assaltado, eu já sinto ansiedade, o meu corpo começa a reagir de acordo com esse estado de humor. Meu coração começa a acelerar, de repente sudorese, medo, sensação de desmaio, não sei, cada um sente de um jeito. Porém, aquilo começa a se tornar cada vez mais ofegante, mais mais sufocador. E aí nós perdemos o controle. Aí quem sofre de ansiedade sabe o quanto que é difícil passar por isso. Mas um primeiro passo é: comece a identificar quais são os pensamentos e as emoções. Nomeie esses pensamentos e identifique essas emoções. Perceba que foi aquele pensamento que te trouxe aquela sensação e não aquela situação em si. Essa é uma primeira dica, sim, básica, mas que muita gente já tropeça aí. É lógico que é muito melhor um processo de psicoterapia, isso não substitui psicoterapia, é muito melhor o processo de psicoterapia porque a gente pode tatear qual é a dificuldade e facilidade de qualquer um. Mas ainda assim, fica aí essa dica, se você tem interesse em atendimento online, você já sabe, né? sergiosilva.net. Um grande abraço, a gente se vê. Se inscreve no canal porque vai ter muito mais vídeos sobre isso. Esse foi só o primeiro. Grande abraço, até já!